Você já pensou assim? Ah, por conta de meus pecados, Deus me abandonou. Davi pensou. É isso que ele diz aqui, pelo menos no Salmo 31. Mas isso não existe na vida daqueles que são de fato de Deus. Deus nunca abandona o seu povo, mesmo quando você tem essa sensação. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um devocional hoje aqui com a gente no Salmo 31. Vamos ler o Salmo 22. Assustado eu dizia, estou eliminado de diante dos teus olhos, dos olhos de Deus. Tu, porém, ouviste minhas súplicas. Na versão revista atualizada diz assim, ó, eu na minha pressa disse, Deus não me vê mais. Lembra qual é o contexto aqui? Davi estava sofrendo por conta de seus inimigos, por conta de seus pecados, seus inimigos estavam cercando Davi. E ele expressa isso no verso 9 e 10, o quão culpado ele estava. E aí, por conta dessa culpa, ele tem a sensação, ele chega a imaginar que já não havia mais jeito para ele, que Deus o havia abandonado. Ora, por conta das dificuldades, muitas e muitas vezes nós podemos achar que Deus nos abandonou. Por exemplo, Israel. Deus permite que a Babilônia venha, destrua tudo. A punição foi terrível. Aqueles que não morreram foram levados como escravos para a Babilônia. E lá ficaram 70 anos. Gente, não um dia, nem 2 anos. 70 anos. Em tudo aquilo, o povo podia achar que Deus havia abandonado o povo. Não. Não é desamparo. Era só disciplina. Na versão revista atualizada, Davi diz assim, ó, eu fui precipitado. Na minha pressa, eu disse, o Senhor me abandonou. Aqui diz, assustado, eu disse, estou eliminado diante dos teus olhos. Enfim, é um pensamento incorreto. Eu já falei um pouco sobre isso lá no Salmo 22, lembra? No Salmo 22, o salmista diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Então, a sensação que ele tinha é que Deus havia o desamparado. Mas eu, lá naquele vídeo, naquele devocional, eu disse que isso não existe em relação aos que são de Deus de fato. Veja bem, o que Davi estava fazendo lá no Salmo 22 é uma espécie de acusação contra Deus, de que Deus o havia abandonado. Ora, Deus havia prometido estar com o seu povo, feito aliança com o seu povo. Mas Davi está orando, Senhor, por que o Senhor me desamparou? O Senhor não fez uma aliança conosco? E aí o próprio Davi, ele mostra que, no próprio Salmo, que ele estava errado, que o errado não era Deus. Ele diz assim, ó, contudo, depois de falar isso, que ele estava sentindo que Deus o havia desamparado, ele diz, contudo, tu és santo. O que ele está dizendo é o seguinte, se Deus deu a sua palavra de que ele vai estar comigo, se ele não cumpre, ele não é santo. Mas Davi diz, mas o Senhor é santo, então é óbvio que isso não aconteceu. O Senhor não me desamparou. Gente, eu sempre gosto de dar esse exemplo, eu dei para vocês aqui, acho que algum devocional, e falei também sobre isso na exposição de Romanos, capítulo 10. Eu falo o seguinte, R.C. Sproul diz que, citando uma pessoa, que a maior prova da existência de Deus são os judeus. Como assim? Lá em Romanos, capítulo 10, há uma polêmica sobre qual é o agir de Deus em relação ao Israel natural. E há muitas interpretações ali sobre aquele texto. Mas uma que, na minha opinião, é muito clara, e a R.C. Sproul comenta um pouco sobre isso no seu comentário sobre Romanos, é que está muito claro ali que algum propósito Deus tem com Israel natural. Nós não estamos dizendo que hoje o Israel agora, que não crê no Messias, é o povo de Deus, que eles estão salvos, alguma coisa nesse sentido. Não é. Mas que Deus tem sim algum plano na vida do Israel natural. E essa seria a única explicação desse povo não ter sido extinto. Porque depois do ano 70, com a invasão romana, General Tito destrói tudo, o povo é disperso, é espalhado pelo mundo. E aí, em 1943, né, se eu não estiver enganado, Israel se reagrupa como nação. E esse povo nunca perdeu a sua identidade. Gente, mesmo nações que permanecem no mesmo lugar, elas são extintas, elas perdem a sua nacionalidade, a sua identidade. Mais de 1800 anos, e esse povo continua lá, espalhado, o tempo inteiro tentando ser dizimado, como foi durante a Segunda Guerra Mundial. E esse povo está de pé. Isso só tem uma explicação, porque Deus tem um propósito na vida desse povo, e por isso Deus o preservou.
Eu estou citando isso apenas para mostrar para você o quanto que Deus não abandona o seu povo. E falando de maneira mais específica ainda e mais clara ainda, é a história da igreja, 2000 anos, e veja aí, todos os impérios foram caindo, mas a igreja está de pé. Isso é uma evidência de que Deus cuida do seu povo, que Deus nunca abandonou o seu povo, mesmo nos momentos mais difíceis. E é o que você deve se lembrar. Se você é um genuíno cristão, não existe isso, Deus te abandonar. Você vai dizer, assustado talvez como o Davi, ou na sua pressa você pode falar isso, eu estou eliminado da presença de Deus. Isso é uma tentação, isso é um engano, isso é uma mentira, isso não é real. Deus nunca abandona aqueles que são seus. Eu estava me lembrando hoje, né, orando pelos meus filhos, e a gente que é pai sempre tem a tentação de viver preocupado. Como é que vai ser? Como que vai ser o dia de amanhã deles? E aí eu me lembrei do Hans Christian Andersen. Ele conta na sua biografia que ele saiu de sua cidade no interior e foi para a capital de seu país. E lá, e ele conta, logo no começo da biografia dele, ele diz o seguinte: a minha história vai provar que há um Deus bom que conduz os homens. E aí eu fiquei me lembrando de mim, né, do meu irmão, minha família, como que Deus em sua infinita graça tem nos conduzido, infinita graça mesmo, porque somos pecadores depravados, mas nós cremos nele. Como que Deus tem guardado minha vida, como que ele foi conduzindo. Eu olho a minha vida e fico pensando, gente do céu, se eu fizesse tudo o que eu tinha planejado, ainda bem que o homem pode fazer planos, mas Deus lhe dirige os passos. Como que Deus foi me conduzindo? E aí, eu me lembrei disso pela milésima vez e fiquei em paz em relação aos meus filhos. Deus vai conduzir os meus filhos. Nós que somos de Deus, de fato, nós nunca somos eliminados da presença de Deus. Você crê nisso? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Que a Tua palavra, esta palavra, penetre em nossos corações como alimento que de fato ela é para as nossas almas e nos fortaleça. E nos encha de fé em mais um dia para enfrentarmos todos os nossos desafios de cabeça erguida, na certeza de que o Senhor controla as nossas vidas, de que o Senhor não nos abandona. Ó Deus vivo e todo-poderoso, guarda a vida de cada um dos meus irmãos, de cada um dos meus amigos que estão aqui me acompanhando hoje. Deus, aquele que está angustiado, fortalece, aquele que está com medo, ó Deus, enche-o de coragem, aquele que está enfermo, ó Pai, nós cremos que o Senhor pode curar. Faz a Tua vontade. Faz a Tua vontade na vida de cada um dos Teus filhos que me acompanham agora. Fortalece-os e a cada dia dê a eles uma fé fortalecida, fortalecidas pela Tua própria palavra, fortalecidas no sentido de que eles saibam, para que eles saibam que o Senhor nunca nos abandona, que a Tua mão é sobre nós todos os dias. Ó Deus, que isso que foi falado agora, ó Deus, que possa ser marcado no coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.